Mais um polegar positivo, estamos no ar. O episódio 39 do Clube da Exame Invest começa agora. A maior e melhor resenha de investimentos começa neste exato momento e pela quarta vez eu tenho a oportunidade ilustre de anunciá-la, de trazê-la para a mesa central do clube. Fabiana Arana, sócia do BTG Pactual. Que prazer revê-la com cada vez mais frequência aqui nessa nossa resenha. Seja bem-vinda. Ô, Daniel, uma vez por mês, tá bom? Pô, tá ótimo. Ah, eu vou adorar esse tá convite. Ótimo. Pode Acho que o Bruno convidar. Lima tem se tocado um pouco, tem se mantido um pouco mais afastado para poder dar espaço para você, que é sempre muito bem-vinda. Agora, Fabi, eu suspeito por que você tá aqui no episódio 39. Por quê? Deixa eu abrir esse bastidor para todos os ouvintes, todos os membros do clube. Eu, quando peguei a agenda do clube, eu vi lá que nessa semana de julho o convidado seria Rodrigo Santoro. Exatamente. E aí, quando eu vejo quem é que vem, Fabi, veio por causa de Rodrigo Santoro. Então, que venha Rodrigo Santoro, head de renda variável da Bradesco Asset. Seja muito bem-vindo ao episódio 39, Rodrigo Santoro. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer falar aqui com vocês hoje. Viu como ele é pessoalmente, Rodrigo Santoro, Fabi? É um pouco diferente. É melhor ainda do que nas câmeras de Hollywood. O pessoal trabalha bastante na produção, então dá uma diferença. Agora, cara, a gente tava até brincando pra caramba aqui antes de ir pro ar. Pô, quantos anos você teve que se acostumar e se resignar com esse tipo de piadinha que eu trouxe aqui na abertura do clube? Tô Eu até que eu prometi, falei, não, cara, não vou fazer isso não, que você deve fazer isso a vida inteira, isso é chato pra caramba, mas fiz. Não aguentei, cara. Você ia perder, Daniel. O Rodrigo Santoro é sensacional, muito mais bonito pessoalmente. Você vê, cara. E que comece uma resenha hollywoodiana. Por que não, Fabi? Por que não? Temos muito aqui o que falar, o cenário segue muito desafiador. Reta final de 2022 prometendo com incertezas relevantes lá fora, seja pela normalização da política monetária que o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, tem que implementar. Pode causar recessão, não pode? Vai ser o suficiente para desinflacionar, endereçar o problema inflacionário da maior economia do mundo? Não vai ser. E como isso afeta a dinâmica e o comportamento dos preços dos ativos domésticos com uma eleição já. Daqui menos de 3 meses, 2 meses e algo, teremos que ir para as urnas e o Brasil saberá quem será o novo presidente da República sob um cenário fiscal ainda mais frágil, mais vulnerável ou menos certo para os investidores aqui poderem formar preços, formar expectativas. É isso que a gente vai querer saber muito de você, Rodrigo. E como nesse ambiente montar a nossa cesta, montar a nossa carteira, carregar ou como abordar, interpretar os nossos investimentos na Bolsa de Valores do Brasil. Antes disso, eu tenho a maior curiosidade, Fabi, o que Rodrigo Santoro faz no clube? Rodrigo, o que você faz no seu tempo livre, cara? É o quebra-gelo que a gente faz aqui para começar o nosso bate-papo. Traduzindo o que você faz no clube, é o que você faz no seu tempo livre, se é que você tem tempo livre entre operar a bolsa, gravações em Hollywood, enfim. Não, perfeito. Vamos lá. Basicamente, a gente não tem muito tempo livre, Pois né? então... Belo disclaimer. Eu já recomendo esse disclaimer pra todo mundo vir aqui e falei, Exato. se você chega aqui e fala, então, sobra muito tempo livre, de manhã um yoga, depois surf, à noite joga o tênis, e fala que vai pegar mal com... Exatamente. Eu tenho uma filha de 2 anos, então a gente Nossa, passa bastante tempo com a família, né? No pouco tempo livre que a gente tem. E eu gosto bastante de jogar tênis, assim. Acho que é o... É o top 1 esporte aqui no clube. Exato, Impressionante. exatamente. Impressionante, Então, né, Daniel? Cara, acho que 2 a cada 3 senta aqui tênis. Exatamente. Queria jogar mais do que eu jogo. Jogava desde... Quantidade ou qualidade? Ambos. No momento, mais quantidade, né? Qualidade a gente Abre mão hoje em dia, vira lazer, vambora. Mas a gente tem que praticar, não tem jeito. Ó, eu já vi Fabiana jogando beach tênis. Eu ouvi falar. Rapaz, vencedora dos 2 BTG Open de beach tênis já teve, Fabiana Arana subiu no pódio. É verdade, Fabi? Que nada. Eu falo que eu pago a aula de tênis, Ela eu paga em pago dia. a aula de beach tênis, eu não perco o meu slot lá, o meu horário no Pinheiros. Justo. Exatamente, mas eu vou menos do que eu gostaria. Sim. Exatamente por isso. Né? Registrado. Rodrigo, tênis. E conta aqui rapidamente pra gente entrar aqui nas trocas de ideias, saber as principais teses que você tem observado ou como que você tem encarado o mercado nesse momento aí abaixo de 100 mil pontos, preços extremamente amassados, faz sentido, não faz? Como é que você foi parar no mercado financeiro, cara? Sempre foi uma coisa que você quis? Trabalhar com análise de ações, ser gestor? Ótimo. Não, desde a faculdade eu sempre gostei muito do mercado de ações e do mercado financeiro como um todo. Já veio de família, assim? Não. Foi você isso com... sempre me atraiu, tá. assim.
é um mercado que vicia, né? A gente trabalha nisso. Putz, a quantidade de informação, o desafio que tem, a competição, né? De você estar certo, Verdade. testar suas teses, ajustar um pouco ali durante o caminho. Então, desde o início, eu sempre quis trabalhar com isso. Então, dentro da faculdade, já tinha uma série de discussões, grupo de estudos de finanças, enfim, centros de estudo de pesquisa e assim por diante. E aí eu comecei minha carreira já olhando na parte de análise de ações no sell side, né? Então eu comecei na parte da corretora, né? Então, que é o pessoal lá que escreve os relatórios para os clientes e dá as recomendações e as análises para os clientes. Que já no Bradesco. Então eu tenho 15 anos de Bradesco. Não sabia. É verdade. Bacana, Cheguei a trabalhar com o Fábio Monteiro, sim, que tá hoje sim. aqui no BTG, o Luiz Azevedo. Então, assim, comecei já direcionado para isso. Então, o que me ajudou muito no tempo, que ajudou a acumular uma experiência legal dentro do segmento. Em 2011, eu tive uma mudança importante, que foi a mudança para a Bradesco Asset, né? Também como então, analista. dentro do Bradesco, você começa no mercado no Bradesco, e aí dentro do Bradesco você faz essa migração de sell side, né? Que é esse nicho mais que prover análise, relatório, cobertura, e aí você vai para o buy side, que é o que começa a fazer a gestão ativa mesmo. Isso, exatamente. Então aí você passa a deixar de ser só uma recomendação e você começa a ver isso funcionando na prática, né? Sentir na pele. Como é que foi, cara, essa transformação ali? A gente brinca muito que quando você tá no sell side, você dorme pouco, mas você dorme bem. Quando você vai pro buy side, você dorme muito, mas você dorme mais preocupado. Você dorme dinheiro mal. Ali. Gostei dessa definição. Tá investindo dinheiro. Quem entendeu o que é sell side, o que é buy side, acho que essa analogia realmente faz sentido, né? Então, você realmente vai tá com o céu na reta, né? Você tá muito mais preocupado Tá com a pele em jogo. Tá com a pele em jogo, exatamente. Então, foi já 11 anos aí de buy side. Exatamente. Então, foi super importante essa vinda para o buy side, e aí dentro do Bradesco Asset eu fui migrando de setor em setor, que me ajudou muito a ter um background de análise e de conhecimento de todas as companhias, né? Como funciona cada um dos setores, como eles reagem, né? Porque cada setor ele reage de uma maneira diferente, tem uma maneira diferente de se analisar, de pesos diferentes, né? De importâncias, de drivers, enfim. Fui head de análise dentro da Bradesco Asset, e não só de renda variável, mas de crédito também. Coordenando então, todo o time de análise. Coordenando, né? Todo o nosso time de análise, que são mais ou menos 12 analistas. De todos os setores. De todos os setores. Foi uma experiência relevante, sem né? dúvida. Em todos os setores. Que trouxe um background importante para depois eu assumir a área de renda variável como um todo. Então, hoje eu sou responsável pela parte tanto de gestão como análise de renda variável dentro da Bran, que é um time ali super competente. A gente tem hoje 6 analistas, né, que são os especialistas em cada um dos setores, e 6 gestores que tocam ali as diferentes estratégias dos fundos da Bran. Qual a sua principal estratégia ali, o seu mandato? Eu toco a capital própria da seguradora do banco. Então, eu fico mais com o fundo interno do banco. Mas a gente tem a área nossa de temáticos, que aí tanto a parte de dividendos, crescimento, small caps, as nossas ações livres, long bias. A gente tem uma série de produtos que são direcionados ali para renda variável. Entendi. Uma curiosidade, assim, nessa sua passagem completamente transversal de vários setores, teve algum que você gerou uma afinidade maior? Seja por vocação pessoal de você se sentir mais íntimo ali daquele setor, ou seja porque uma janela que você pegou que foi muito favorável àquele setor? Alguma coisa assim, mas teve alguma afinidade assim ou não? Tive cobertura de um setor de petróleo em momentos bastante conturbados. Chuto qual que deve ser o momento. Exatamente. De transição de governo, enfim. Que a empresa de fato passava por uma mudança muito relevante. Acho que isso ficou bem marcado assim, no histórico. E o setor financeiro também, que eu acho que foi um setor muito bacana de conhecer, de entender no detalhe, e querendo ou não é onde a gente se insere no dia a dia, né? Então, entender o funcionamento das assets, das corretoras, dos bancos como um todo. Então, isso também me ajudou bastante a ter uma visão do negócio como um todo. Eu acho que invariavelmente aqui, Fabi, no bate-papo, já que ele puxou, né, a carta de petróleo, invariavelmente uma carta que vai aparecer em algum momento aqui do jogo, porque também está passando por um momento bastante peculiar. Talvez antes da gente começar a entrar nesses temas, e até depois vou pegar a Fabi também para ouvir um pouquinho, a famosa tradução aqui, grande foto, o big picture, assim, cara, do que está acontecendo nos mercados. Sem dúvida está sendo um ano de grande aversão a risco. Se o vetor está sendo mais doméstico, mais internacional, mais juros, assim, agora está muito claro que
o vetor não falta fontes de aversão a risco, seja de China, seja de guerra na Europa, seja de problema de inflação nos Estados Unidos, ou seja, agora realmente entrando aí de perspectiva fiscal, eleitoral brasileira. Nessa primeira grande foto, esse primeiro grande panorama, assim, como é que você está encarando postura, investimentos, quais setores talvez, antes de entrar em papel e tese, quais setores talvez vale a pena de fato ter mais ou estar mais propenso a olhar porque costumam ser mais defensivos, quais evitar, nessa mentalidade do investidor talvez está entrando em bolsa agora, começou em bolsa há pouco tempo, como até encarar esse instrumento de investimento que é de renda variável, sim, bacana, no atual momento. Não, sem dúvida, o cenário ele é bastante incerto e desafiador. E tudo está relacionado a um principal tema que é juros, né? Como é que os juros vai afetar a precificação desses ativos, né? Que é um grande fator para a precificação dos ativos. Hoje, no global, a gente tem duas preocupações grandes, né? A primeira é a inflação no mundo e a segunda é o cenário de China. Dentro de inflação, e aí a inflação, a gente veio de um momento, né, de uma série de estímulos durante o Covid que gerou todo esse ambiente de inflação que vem tanto de oferta como de demanda, né? E aí da parte de oferta, toda a quebra de cadeia de suprimentos que a gente teve dado o cenário de Covid, a guerra na Europa que afetou bastante o preço de commodities, e esse momento, a parte da oferta ele deve se ajustar ao longo do tempo. Só que o problema é que a gente tem um efeito grande da parte de demanda. Todos os estímulos fiscais e monetários que foram dados, principalmente nos Estados Unidos, afetaram em muito a parte da demanda. Então, hoje a gente está vendo um mercado extremamente aquecido, um mercado de mão de obra muito aquecido nos Estados Unidos. E aí, conversando com as empresas, a gente vê dificuldade para contratar motorista, um aumento do salário muito relevante, né? Porque falta mão de obra não qualificada dentro dos Estados Unidos. Até fazendo um ponto aqui, né, Rodrigo, essa parte de mão de obra, os Estados Unidos, esse chão de fábrica é muito de imigrantes, né? Exato. O Trump já tinha dado lá uma brecada nessa imigração, e aí 2 anos com Covid, então realmente a mão de obra está muito apertada. Você tem os estímulos, né, que deu ali um aumento de poupança, e a falta da imigração que realmente está sendo um fator muito importante para essa, né, essa falta de mão de obra. Sem dúvida. E aí, com as empresas que a gente conversa, a gente vê a empresa de frigorífico, a JBS, que tem uma parte importante do negócio vindo dos Estados Unidos. Ele pagava antes da pandemia $15 a hora, e isso foi para $30 a hora. Então, assim, é um efeito importante. Caminhoneiro, falta caminhoneiro para de fato fazer toda a parte logística. E até mesmo entre a gente vê algumas situações de falta camareira, né? Você vai fazer uma viagem, não tem camareira, ou você é mal atendido porque de fato não tem mão de obra. Muitas vezes o restaurante está operando fora da capacidade total porque de fato não tem essa mão de obra. Então a gente acredita que esse movimento ele vai gerar uma elevação de juros, e uma elevação de juros que de fato seja importante o suficiente para desaquecer a economia e colocar a economia no lugar onde ela deveria estar. Então, dito isso, é um cenário bastante negativo para ativos de risco. Né? Claro que esse movimento ele já foi iniciado, a gente já começa a ver alguns efeitos dessa política monetária, mas a gente acredita que ainda estamos no início desse processo. O segundo ponto, que é China, a gente tem uma preocupação grande com a atividade da China, e aí principalmente no setor de housing. A gente vê lá 20% das obras tão paradas, né, de housing, e housing tem uma importância muito grande, tanto para a parte de siderurgia e, consequentemente, para o setor de mineração, que é importante aqui na Bolsa Brasileira, como para o PIB e para a atividade da China como um todo. Então, a gente acha que daqui até o final do ano, essa parte de housing, somada a toda a política anti-Covid que vem sendo feita na China, deve trazer aí um news flow mais negativo para a atividade da China. Então, dito isso, a gente tem um cenário externo bastante desafiador, que sem dúvida nos próximos 6 meses deve ter um encaminhamento aí e uma clareza maior de como é que vai ser o ano de 2023. No cenário interno, a preocupação não é tão diferente. A gente tem um cenário onde que o Banco Central ele de fato iniciou toda a sua lição de casa antes dos bancos centrais globais.
mas a gente ainda tem uma inflação bastante elevada e bastante persistente, que também é alimentada aí por todos os estímulos fiscais que vêm sendo feitos, Auxílio Brasil, redução de impostos. Então, portanto, a gente ainda tem dúvidas sobre o fim desse ciclo de alta de juros. É verdade. É claro que quando a gente olha o panorama de Brasil, vis-à-vis ao que a gente tinha alguns anos atrás, a gente está numa situação fiscal muito mais favorável em relação à dívida PIB. As empresas elas estão desalavancadas, muitas empresas de commodity, e com todo o ciclo de commodity que a gente vem vendo, de fato isso vem se transformando em renda, mas de fato o cenário global e essa dúvida sobre taxas de juros e o fiscal, principalmente depois da eleição em 2023, gera uma grande incerteza aqui para o investimento em ações. A gente acredita que a Bolsa está num patamar de valuation muito, muito atrativo, principalmente ajustado pelo custo de capital, né? Então, quando a gente olha o múltiplo da Bolsa, a gente primeiro exclui a parte de commodities, que é um setor muito cíclico, né? Principalmente Vale e Petro, né? Que são relevantes e grandes no índice. Exatamente. E sempre faz a comparação considerando taxa de juros, porque lembrando que o múltiplo ele sempre vai ser uma função de risco, rentabilidade e crescimento, né? E a partir do momento que você tem um ajuste tão grande de taxa de juros igual a gente teve, a gente precisa fazer esse ajuste para de fato entender o quão barato está essa bolsa. E quando a gente analisa isso para o Brasil, a gente vê que o Brasil está muito atrativo em valuation, o que não necessariamente ainda é verdade nos Estados Unidos, né? Na nossa cabeça, grande parte do ajuste que a gente teve nos Estados Unidos foi muito mais por causa dessa correção dos juros do que, de fato, correção de earnings, né? A gente ainda vê revisões de earnings muito tímidas ali para 2023. Então, e a gente só fazendo esse ponto, Rodrigo, do valuation, né? Que o Brasil tá barato. Estava discutindo com o nosso time de estratégia, com o Cadu Siqueira. Valuation de 2009, né? Exatamente. Realmente a bolsa está barata. É que tem muitas coisas aí para a gente prestar atenção. E o Brasil, Daniel, interessante, a gente estava até comentando aqui antes de entrar, para o gringo... É isso que eu ia perguntar, Fabi. Para o gringo, o Brasil tá bem na foto, né? Isso eu ia perguntar, até... Fabi, um pequeno parênteses, né? Eu fiz essa pergunta fora, mas falei, não vou fazer porque é a pergunta que eu tenho curiosidade, é o que eu sempre, né, costumo muito estar em contato com a Fabi, faz tempo que eu não faço essa pergunta, falei, não, vou fazer essa pergunta no ar para que todos também possam ouvir. Mas a Fabiana é a sócia responsável por atender os investidores internacionais, né, as grandes instituições financeiras gringas, e aí a pergunta que a gente sempre mais faz lá na corretora, e o gringo, Fabi? Chama o gringo, Fabi, cadê o gringo? E aí eu falei, como é que tá o gringo? Eu acho que é interessante a gente comentar, eu não falo, nem comentei isso com você, mas os gringos estão vindo para o Brasil, né? Os gringos sempre vieram, os estrangeiros sempre vieram fazer, né, viagens anuais ou semestrais para, né, vem times. Então começou em janeiro. 10 investidores estiveram aqui em janeiro e todo mês a gente teve, mês passado mais 10 investidores, semana passada 2 grupos grandes de investidores. Então, o interesse está aqui, né? Eles estão vindo ao Brasil depois de, não só da pandemia, mas tinha gente que não vinha há 5 anos, tinha head de emerging markets que não vinha há 6 anos. Então, número 1, os estrangeiros estão vindo visitar as empresas brasileiras, passam uma semana aqui visitando, né? Toda semana, praticamente, a gente está tendo investidor estrangeiro. Nós temos um time de acesso corporativo que faz isso, né? Justamente marcar essas reuniões e fazer essa agenda para o estrangeiro. Ele está aqui, voltou. Número 2, a gente está bem na foto, né, Daniel? Pegando um gancho com o que o Rodrigo falou, a taxa de juros aqui já subiu. A gente está na frente do resto do mundo, né? Acho que do mundo todo, na verdade. A bolsa tá barata. E eleição ninguém tá, né? Já tá meio que... O gringo acha que tá dado, né? Pelo menos. A gente pode até achar que ainda tem uma disputa até lá. O estrangeiro, ele olha, pesquisa e fala... E tudo bem, ele também conhece os dois lados. Não é uma fonte importante de risco. Ele conhece preços. Os dois lados, exatamente. Então, ele está relativamente tranquilo. A bolsa já ajustou para isso também, na visão dele. Mas o problema é... Então, assim, o Thiago Duarte falou que um dos nossos analistas, a Head Research aqui no Brasil, falou que o Brasil está ganhando de WO. Ele usou um ponto, né? Ele usou uma referência interessante. Então, a gente está bem na foto, a gente está... melhor, né? Saímos na frente do resto do mundo, mas realmente tem uma dúvida grande sobre os Estados Unidos.
onde para os juros, né? Quanto tempo vai ter de recessão? Vai ter uma recessão? Quão profunda, né? Quando você mesmo falou, aqui o valuation está ajustado e a gente tem pouco downside para a projeção de lucro das empresas. Lá fora a gente tem mais. É o que a gente ouve. Não somos especialistas em bolsa lá de fora, mas a gente ouve que tem um pouco mais de risco de revisão de projeção de lucro para baixo, né? E quando a gente olha também o S&P em 5 anos, ele não caiu tanto assim, né? Então, tudo isso o investidor está olhando. A gente viu, sim, um pouco de compra de ativos domésticos, mas ainda de uma maneira modesta, tá, gente? Não dá para chamar um call de... fluxo. E assim, a gente ouve muito essa pergunta de local. Poxa, o estrangeiro ele já está comprando ativos mais sensíveis a juros, mais sensíveis a risco. A gente viu um pouquinho, mas nada muito relevante, né? E até para dar o pontapé inicial aqui com o Rodrigo, teve algum setor, teve algum papel para você levantar a bola aqui e ver se o Rodrigo também, você vê se ele chuta? Não, um pouco de compra foi de doméstico mesmo. De varejo, exato. De papéis sensíveis a juros. Mas modesto, uma maneira modesta. Foi um setor, né, Rodrigo, assim, que foi quase que dizimado. Aqui lá fora, né? Mas assim, aqui, cara, assim, papéis emblemáticos caindo 70%, 80% do valor. Sim. É um setor que hoje você já está olhando de perto, assim, para você bater onde tem que bater, já começa a ser uma alocação direcional ou tática, você já está enxergando oportunidade no setor de varejo aqui na Bolsa? Sim. A gente tem muitas boas empresas de varejo no Brasil, né? E o que a gente tem feito, né? Primeiro semestre a gente se defendeu muito, né? Então a gente fez ali um portfólio mais voltado para o que a gente chama de valor vis-à-vis crescimento, né? Então são empresas mais consolidadas, que já têm uma geração de caixa importante e negociam a múltiplos mais baixos, porque todo esse movimento de ajuste de juros lá fora, ele de fato pega essas empresas de crescimento. O que a gente tem visto agora são empresas de crescimento com qualidade a múltiplos bastante razoáveis. Então a gente começa a fazer essa migração pensando nesses casos específicos. Então, o que a gente tem olhado e aí o que tem chamado o nosso interesse? São as empresas que têm um bom management, que elas estão numa posição de alavancagem saudável, que tem espaço de fazer M&A ou ganhar share organicamente também. Então, lembrando, né, nos últimos 2 anos, a empresa indo bem ou não, ela conseguia vir a mercado, fazer seu IPO, emitir dívida, e isso vem mudando, né? Os bancos eles estão mais seletivos em relação ao crédito e o mercado, de fato, não aceita qualquer empresa sendo listada. Então, isso abre um espaço para você ter mais M&A, né? Então, uma dessas teses que a gente gosta, que vem performando bem e tem todas essas características, é a Arezzo. Então, assim, a gente vem com uma visão muito positiva para o setor. Para a empresa, né? Eu acho que é um case micro que está, de certa maneira, blindado no macro, focado mais numa alta renda, que é um cara que vai sofrer menos com inflação, é um cara que teve uma poupança que foi construída ao longo da pandemia. Então, de fato, é um case que a gente gosta no micro. Tem uma história de construção de marcas, tem uma história de resultados positivos no curto prazo. Ele tem feito um trabalho excelente dentro da reserva, que ele pagou cerca de 800 milhões na época. Hoje a empresa ela já gera ali 1 bi de receita. Então, de fato, tem apresentado um crescimento maior do que o esperado. E ele tem uma série de oportunidades em alguns segmentos que ele ainda não atua. Então, moda feminina, a parte ali de esportes. Então, nada melhor do que o momento em que os concorrentes estão sofrendo, seja em vendas ou seja pela elevação da taxa de juros, porque se a empresa está alavancada, ela de fato vai sofrer muito com o juros saindo de 2 e pouco para 14% ao ano. Então, de fato, a gente acredita que é uma tese que, além do macro, ela tem uma história micro muito importante. E uma história de boas compras, né? Sem dúvida. Como você disse, esse ponto de M&A, de fusões e aquisições, a gente espera que isso aconteça em vários setores, né? Como você disse, tem muitas empresas, a Bolsa, né? Quando você olhar o nível de endividamento do Bovespa, ele é baixo. Diferente de outras crises. Então, as empresas listadas estão bem. Então,
a gente tem visto muito comentário de que se espera bastante fusões e aquisições. E a Arezzo é uma empresa que Com bom track. é um bom track, né? Até Exato. agora tem um bom track record nisso. 2 pontos que a gente sempre olha quando a gente vai analisar a empresa é management da companhia e alocação de capital. E assim, a Arezzo, ele de fato check the boxes, Sim, né? Então, sim. de fato, nos parece uma história muito boa. Só para complementar, né, como apresentador do clube, compartilhar o histórico do clube, que eu acho que ratifica e endossa muito, não só o case, mas a capacidade de management e ao longo do tempo. Porque o que acontece aqui? Estamos no episódio 39, Fabi. Há 30 episódios atrás, no episódio 9, nessa mesa central, Gustavo Salomão, da Norte, a Asset, foi a primeira vez que ele trouxe o papel de Arezzo aqui e realmente reforçou, foi nesses pontos, foi no micro. Aliás, foi o papel dele de 4 medalhas do clube. Isso que e ele veio aqui comemorar no episódio que a gente fez do 4 medalhas do clube. Ele foi ranqueado aqui no 4 medalhas com o Arezzo. Mas olha só que interessante para mim como observador aqui. Né? Há 30 episódios atrás, Arezzo, 30 episódios depois, que já vai aqui mais ou menos uns quase 9 meses depois, 8 meses depois, a Arezzo, ou seja, realmente está se mostrando uma história consistente de entrega e revisão de perspectivas, continua positiva. E vem superando a cada trimestre. Interessante. Nos resultados trimestrais, ela vem de fato batendo estimativa e fazendo que os earnings sejam revistos para cima. Então, é uma história que a gente gosta bastante ali no setor de consumo e varejo. E começou, assim, tá começando, que assim, né, bom, quase, o clube daqui a pouco está fazendo 1 ano, mas no final do ano passado eu lembro como os gestores vinham aqui, assim, Fabi, se rolasse setor de varejo e consumo aqui era para short. Era impressionante, assim, e tiveram bons shorts até, ou seja, apostar ou se beneficiar de quedas ou revisões baixistas nos preços das ações. E aí, primeiro semestre, quase ninguém citava varejo e consumo nesse seu ponto de short, nós começamos 3 semanas atrás, né, enxergar essa compra de ações sensíveis a juros, principalmente varejo, e era cobertura de short. Caramba, começou com uma cobertura de short. Depois a gente viu alguns estrangeiros começando a comprar. Para mim tá começando a ser, por exemplo, no episódio da Bia aqui da Estúdio, ela já trouxe uma cíclica, se não me engano, as Renner, que eram papéis que há 2, 3 meses atrás, assim, ninguém queria tocar, todo mundo concordava. Não, a Renner já é um papel barato, que o pessoal tá prestando atenção faz um tempo e tá comprando faz um tempo. Mas já começa... Não, nenhuma dúvida contra o case, contra o management, mas assim, era um momento de mercado, todo mundo respeitava que ainda não era para entrar em cíclicos, ainda não era para entrar em empresas de crescimento muito envolvida com sensíveis a juros, ciclos de crescimento, sensíveis a juros, consumo, já começou a rolar Renner. Rodrigo aqui trazendo Arezzo depois de algum tempo começando a rolar papéis de setor de varejo de consumo. A gente ainda está com um portfólio, de certa maneira, conservador. Exato, né? mas começando a migração. Exatamente. A gente começa a adicionar histórias que estão com preços razoáveis, que são sensíveis a juros, mas são um pouquinho menos dependentes do macro, né? Então, outra história que a gente tem adicionado e que a gente gosta bastante do micro é Vamos, que também é uma história bastante sensível a juros, mas que tem um micro muito positivo. Então, a gente está vendo Vamos ali com valuation bastante razoável, 15 vezes PI para o ano que vem. É uma empresa que atua ali no setor de aluguel de caminhões e que é um setor ainda muito, muito pouco penetrado. A gente tem uma frota aí no Brasil de 3 milhões de caminhões, sendo 2 milhões de empresas, né, que são, de fato, o público-alvo ali da Vamos. E desses 2 milhões, menos de 1% é alugado. Então, assim, existe uma pista enorme para crescimento e ele vem fazendo isso com disciplina e com um retorno sobre o capital investido bastante razoável. Então, essa é uma outra tese que a gente gosta muito do micro, apesar dela ser sensível de juros e portanto, um pouco contra essa história macro no curto prazo. É uma história que a gente acredita que o micro ele vai se sobressair ao longo do tempo, dado a capacidade também do management de entregar o que eles vêm prometendo, né? Então, é uma empresa aí que tem um crescimento contratado e que vai ser contratado aí de cerca de 3 vezes até 2025. Então, e isso com retornos muito bons. E isso a gente acredita que gera valor pro acionista. Não é a primeira vez que surge Vamos aqui no clube, mas não é muito recorrente. Não é muito recorrente o setor de logística, no caso, assim, né? Interessante. Para se anotar, Fabi.
Para se anotar. Algum outro case que você está começando a deslocar um pouco parte do seu risco para essas empresas, setores mais cíclicos? Na verdade, assim, o que a gente tem é um case que a gente gosta bastante, mais do lado defensivo do portfólio, né? Porque, querendo ou não, a gente tá fazendo esse movimento gradual, né, de redução de risco. Porque a gente ainda acredita que o cenário ainda é desafiador. Mas a gente tem reforçado a nossa posição em Eletrobras, né? A gente já vinha carregando essa posição antes da privatização. E a gente, dentro da privatização, reforçou a nossa posição. A gente tem uma posição bastante relevante dentro da companhia e casa um pouco também com o macro defensivo, né? Igual a gente comentou. E aí também tem uma série de fatores micro dentro do case que nos dá conforto de carregar essa posição. Então, é uma empresa que tem uma despesa 2 vezes a despesa das empresas privadas, e aí você começa a conversar com o management e os stakeholders, você começa a ver, poxa, o CEO tem 3 secretárias e uma das secretárias ganhava mais do que o CEO, você tem o operador do elevador, você tem uma série de low-hanging fruits ali que pode reduzir rapidamente essas despesas e, de fato, tem uma melhora de governança muito importante, né? Além da empresa ser uma empresa super relevante dentro do setor, tanto em geração como em transmissão de energia. Então, essa é uma tese que a gente gosta muito, acha bastante assimétrico e, de fato, vem adicionando aí no nosso portfólio. Eletrobras tem surgido muito, principalmente ali na passagem da privatização, que, se não me engano, está fazendo uns 2 meses agora, mais ou menos. 1 mês e meio, talvez. Então, de 2 meses, 1 mês e meio, vai nesses 45, 50 dias aí, Eletrobras tem surgido direto aqui. Eu confesso que eu fiz uma pergunta de leigo, a Bia da Estúdio, também que teve aqui, acho que no episódio 37, trouxe Eletrobras, defendeu muito bem, é uma posição também de uma convicção alta ali da carteira dela. E aí ela deu uma deixa, eu confesso assim, foi uma pergunta que eu carregava essa curiosidade, nunca tinha perguntado pra ninguém lá no banco, era uma curiosidade que estava guardando pra mim. E só que ela levantou a bola aqui, que foi, ela deixou na dissertação dela, nossa resenha aqui, ela falou, pô, eu achei que na privatização a alta do papel fosse ser muito, assim, uma vez consolidada, uma vez que as probabilidades ali da privatização assumisse um número, né, uma probabilidade tão alta que o papel fosse andar muito mais. E não andou. Falei, Bia, ainda bem que você levantou essa bola, porque eu sou... na verdade, o papel caiu os 2 primeiros dias, então, né? assim, eu sou leigo. Eu sou leigo. Quem acompanha de fora, realmente, privatização é um evento binário. Assim, o negócio ou é 0 ou vai pra 1. O negócio... E aí eu acompanhei, eu olhava, ficava olhando a tela, e eu falei, não anda. E aí eu fiz uma pergunta pra ela, falei, na sua interpretação hoje, tipo assim, por que não andou? Né? O que aconteceu e por que isso aumentou sua convicção de ter mais ainda, que ela estava aumentando. Ela deu uma explicação muito interessante, fica o convite para assistir o episódio 37 na parte que ela fala de Petrobras, mas vou aproveitar para fazer a pergunta para você, Rodrigo, Eletro, né? Cara, assim, eu sou leigo, eu tô olhando de fora, mas assim, quando o mercado precificar que vai privatizar o que privatizou, esse negócio dispara. Não foi o que aconteceu, assim. Como é que se interpreta, assim? Eu acho que o mercado ele foi construindo a história, sim, né? Então, a partir do momento que você teve a convicção de que durante a oferta, né, a oferta ela seria mais apertada em termos de demanda vis-à-vis o que vinha sendo ofertado, eu acho que o mercado ele tentou antecipar esse movimento. Então, de fato, você teve uma performance muito positiva alguns meses antes, tanto que no momento da privatização ela já vinha subindo bastante no ano. Até por medo de não ser alocado dentro da oferta. Né? Então, e a demanda foi muito grande. Então, acho que agora é dar tempo ao tempo, né? A gente sabe era uma operação muito grande. Muito grande. Né? Até para reforçar. 34 bilhões de reais, aproximadamente. Nosso João Pimentel, voltou a cobrir Eletrobras com um belo target price, um belo upside, recomendação de compra. E aí fica um pouco, assim, quem ainda está o ceticismo do mercado, o que ainda está esperando, o que podem ser ainda riscos agora de entrega para esse novo momento da empresa. São coisas assim que eu... Sim. Não, agora é dar tempo ao tempo, né? Você vai ter a entrada no novo conselho, a definição do novo management. Verdade. E aí, de fato, tria a tria, a gente vai ver isso se desenrolar, né? Não, acho que não é algo necessariamente de curto prazo, mas assim, o valor ali é muito grande a ser criado. Interessante. Estou anotando aqui o basquete que o Rodrigo Santoro está trazendo. Arezzo, Vamos e agora Eletro.
Fica uma pergunta, eu vou resgatar aquela carta que você puxou, só vou dar sequência ao jogo, que foi quando você falou, eu perguntei, né, no início, se teve algum setor que você gostou, se identificou, curtiu, te marcou ali na sua cobertura, enquanto analista ainda na sua carreira, e você trouxe aqui petróleo. Cara, também é difícil aqui na resenha não aparecer commodity, não aparecer petróleo, não aparecer Petrobras, estatal, eleição, aí o fio começa a se desenrolar. Mas começando um pouco assim, essa sua visão de petróleo, commodity, Bolsa Brasileira. Ótimo. E aí, se quiser entrar em estatal, eleição, seja nosso convidado. Não, excelente. Petróleo é um dos cases que a gente gosta, né? O case de energia. E aí a gente tem essa exposição via 2 papéis, né? Petrobras e Raízen. Né, que querendo ou não, ele acaba se beneficiando do açúcar e álcool. Em Petrobras, a gente acha que o desconto hoje está excessivo dentro do papel. Assim, o mercado já precifica um cenário bastante ruim pós-eleição. E como é que a gente faz? Como é que a gente chega nessa conclusão? A gente vê o histórico de desconto vis-à-vis as majors, as SOEs, e hoje é algo que está muito acima do normal. Então, como um exemplo, a gente tem a Ecopetrol, que teve um governo bastante estatista, né, ganhando eleição, e de fato Petrobras está abaixo de Ecopetrol, sendo negociado abaixo de Ecopetrol. E o carrego de Petrobras hoje é muito favorável. Então, você tem um dividend yield ali de 40% ao ano, com uma gordura grande ali para você ter confiança de carregar o papel. Então, a gente gosta da tese de petróleo, a gente faz isso via tanto Petrobras como Raízen, e aí na tese de petróleo é um efeito mais de oferta estrutural. É difícil você combinar, né, a redução de oferta, dado as mudanças de matriz energética, com, de fato, a demanda. Né? A demanda ela se sustenta mais do que a oferta. Né? Uhum. Os produtores de petróleo não combinaram entre si essa redução de oferta. E como são ciclos muito longos, de fato, você teve um problema de investimento menor do que o necessário para atender a demanda nos últimos anos. Então, a gente acredita que esse é um movimento que vai fazer com que o petróleo fique num patamar mais elevado aí nos próximos anos. Isso é interessante, né, Rodrigo? Porque exatamente isso. Nos ciclos anteriores, a commodity subia, as empresas todas investiam, né? Aqueles capex gigantescos que anunciavam. E aí, por todo esse ponto de energia limpa e tudo mais limpo no mundo, os próprios conselhos de administração das empresas lá fora sendo processados, cada investimento sujo que é feito, ou autorizado, aprovado. Hoje o medo é uma recessão, né? Exato. Todo mundo com medo de commodity por conta de uma recessão, só que a gente não pode esquecer que o ciclo é diferente. Não tem investimento contratado em quase nenhuma commodity, né? Daqui não, pra exatamente. Seja óleo, seja minério. E é um ótimo ponto que você colocou, porque o que a gente tem visto, principalmente nos Estados Unidos, é que as empresas elas têm o preço das ações dessas empresas tem sido punido uma vez que você anuncia o investimento, porque o acionista ele não quer tomar esse risco desse investimento de ciclo longo. E além desse ponto do petróleo, você tem o ponto das refinarias também. Durante a pandemia, você fechou muita refinaria, o que fez com que o crack spread, que a gente chama, né, que é o diferencial do preço do petróleo vis-à-vis os derivados, ele subisse muito. Então, além de um problema de oferta de petróleo, você tem um problema de oferta de refinaria que faz com que o preço da gasolina e do diesel esteja ainda maior do que o preço do petróleo. E medo de faltar diesel no mundo todo, né? A coisa tá complicada. E o que ele colocou aqui de Petrobras foi bate com o seu feedback que você compartilhou aqui com a gente hoje dos gringos, né? Que assim, o preço às vezes já está tão amassado, a descorrelação com qualquer parâmetro, seja histórico, seja de peers, né? De outros produtores, etc. E assim, o próprio lance de hoje ter eleição, não ter, o risco já aparece a todo embutido, que é o que você fala quando o gringo fala, eu sei que tem uma eleição aí, mas assim, nesses preços não é... os dois. Daniel, isso é interessante porque, como eu disse, né, o Brasil está bem na foto. O último relatório do Cadu, que é o Follow the Money, que é a entrada, né, o que entrou e saiu de dinheiro aqui no Brasil, mostra justamente que de abril para maio, aumentou o percentual de ações brasileiras, tanto nos fundos de América Latina, como nos fundos de Emerging Markets, como nos fundos globais, nos fundos BRIC, né? Por quê? Porque realmente o Brasil tá barato, eles já sabem, não estão preocupados com a eleição. A esse preço já tem muito relativamente tá ok, juros já tá lá em cima. Então a gente tá vendo, sim, a gente viu em maio entrada
de estrangeiros como percentual, né? Mesmo com esse cenário todo desafiador lá fora que o Rodrigo trouxe aqui. Não, e o Brasil ele tem característica mais de valor vis-à-vis crescimento, né? Quando a gente olha os outros emergentes. Então a Bolsa hoje ela é muito concentrada no setor financeiro, no setor de commodities, e são esses setores que estão performando bem no ano. Então, de fato, traz esse fluxo no relativo. Né? Interessante. Rodrigo, tem uns quadros que a gente gosta de fazer aqui no clube. Esse em particular eu curto bastante de ouvir do gestor, que é o seguinte, Fabi. A Fabi ela já tá rindo que ela sabe o que eu vou puxar aqui. Que é o seguinte, a gente gosta de perguntar aqui, a gente fala que o momento deu ruim, cara, né? Que ao longo da vida de um gestor, de um analista, mas pessoas que envolvem realmente com tomadas de decisão, com ambientes de risco, alguma hora talvez já possa algo ter dado errado, né? Então, assim, na sua carreira, se você já teve uma experiência como essa, a gente gosta assim, o que aquele deu ruim, aquele que realmente machuca, que por algum momento... Só pra dar um pouquinho de tempo pra ele pensar, eu tinha um chefe... Ele já se ajeitou na cadeira aqui já. Eu fui buy-side, eu era da Schroders, né? Eu fiquei lá mais de 10 anos. E eu tinha um chefe que falava o seguinte, Fabi, eu chegava para fazer meu review semestral, ele falava, era 1 minuto de conversa sobre trabalho. Fabi, ó, a única coisa que eu quero de você é que você performe, né? Você outperforme 60% do tempo. O resto, assim, se você outperformar consistentemente 60% do tempo, então quer dizer, tem muito momento deu ruim, né? Isso é bem isso, exatamente. Ninguém vai outperformar 100% do tempo. Praia, a gente não estaria aqui o importante é acertar mais do que errar. Exato. Então, assim, tem momento deu ruim e a gente aprende com esses momentos deu ruim, né? Seja na experiência de sell-side, no buy-side, mas, cara, você como analista, como gestor, como profissional, você se dedicou, se mergulhou, você fez o máximo que você podia ali de levantar informação, de estudar informação, de interpretar informação, de checar informação, e você teve uma convicção muito alta no direcional e capotou, errou, quebrou, se machucou, caiu, mas daquilo gerou um aprendizado. Sim. Não, assim, foi igual a Fabi falou, assim, a gente tem uma quantidade enorme de erros, porque o nosso negócio é acertar mais do que errar, né? Exato. Não é nunca errar. Exato. O que a gente fala é que a gente quer acertar grande e errar pequeno, né? E a gente tem uma disciplina muito grande de cortar o prejuízo, né? Muito mais do que de realizar lucro, a gente tem uma disciplina de realizar prejuízo. É o famoso stop loss. Exato. Não tem nenhuma assim que eu olhe e fale, nossa, aquilo ali me acabou com um ano, né? Mas se a gente for pegar histórico recente, a gente tem um caso importante lá pra gente que é Natura, que de fato a gente tinha uma tese, e aí é super importante a gente sempre revisitar a tese, entender como é que tá evoluindo os pontos que a gente coloca dentro dessa tese, que de fato tem vindo um pouco pior do que a gente imaginava anteriormente, né? A Natura ela fez a aquisição da Avon, e grande parte do case da Natura estava focado no turnaround dessa unidade de negócio, e de fato tem vindo pior do que as expectativas, né? Então, a empresa hoje ela está com uma alavancagem elevada e, de fato, foi um case que a gente largou a toalha e reduziu a exposição. Mas, assim, tem N casos. De fato, esse é o que me veio recente. No acompanhamento da tese, o que você acha? Na hora que vocês revisitavam, talvez faltou ali premissas mais duras, cenários um pouco mais estressados e talvez que fosse formar maior convicção para ter saído ou remexido na posição antes, assim? Não, assim, a gente sempre olha os cenários, né? A gente sempre, quando vai fazer um investimento, a gente tenta entender qual que é a simetria dentro da... a simetria que está na mesa, né? E, de fato, parecia que a simetria era mais favorável ao upside, dado a gestão da Avon, que era inferior à gestão da Natura. Parecia que tinham vários low-hanging fruits ali, que, de fato, você colocando dentro do modelo da Natura, de fato, iria funcionar. E o que a gente foi aprendendo ao longo do tempo é que, de fato, talvez a marca ela tenha um problema mais estrutural, de posicionamento, que vai demorar um pouco mais de tempo para... maturar esse turnaround. Entendi. Então, a gente optou por reduzir a exposição. Interessante. No caso da Natura, a Avon tinha planta na Ucrânia, né? Pois exatamente. Acontecem bem coisas que você bem lembrado, é verdade. O que era 30% da produção da Avon? Então, assim, tem coisas que acontecem também que são completamente fora do a gente brinca que notícia ruim chama notícia ruim. Exato. Né? É impressionante, cara. Vem bando, né? O negócio assim, começa né? a dar errado. Por isso que a gente julga espiral, né? A gente
tem essa disciplina de fato, colocar no bolso ou enfim, cortar o prejuízo e não ter essa disciplina é super importante no dia a dia, senão você vira fé, né? Vira torcedor. Vira sócio torcedor. Exatamente, vira sócio torcedor, exatamente. Perfeito. E, obviamente, um momento análogo, Rodrigo, se você lembra algum que realmente é o famoso deu bom. Que você entrou e realmente conseguiu surfar aquele momento de re-rating do papel, do case, das entregas do manager, do ciclo. Sim. A gente teve um case muito importante pra gente alguns anos atrás, que foi CVC. A gente pegou... Caramba, primeira vez que estão falando desse papel aqui no clube. Não, mas legal, sim. Eu tô resgatando, mas porque foi algo bem interessante. marcante. Que, de fato, a gente fez todo um trabalho dentro da CVC, pegou todo o momento ali de aquisição, de crescimento da companhia e conseguiu realizar num patamar bastante atrativo de preço. Então, esse acho que foi um case que a gente fez o ano. Assim. Comprou na hora certa e vendeu na hora certa. Exatamente. Né? Porque essa é a beleza do gestor de ação. A gente sempre fala, tem empresas maravilhosas, né? Muito boas, management bom, mas você tem que comprar no preço certo. Sim, você não pode comprar caro. E alguns gestores também confidenciam aqui. Um movimento que não é tão fácil, não é tão natural. Sair na hora certa. Não, eu já ouvi vários gestores, né? Falando exatamente isso. Que Porque você gosta saber, tanto da empresa, né? Ela se entrega. Tanto. E você perde um pouco da noção se ela... da frieza, da racionalidade, falou, olha, certo para você vender e comprar depois. Exato. Por isso que a gente tenta não nutrir esse amor, né? O negócio começou aí fora da tese, a gente começa a reduzir a exposição. Tem que respeitar a valuation, né? Exato. O ponto todo é respeitar a valuation. Na verdade, a gente nem olha tanto só o valuation, mas se de fato a tese ela se encaixa ou não e se de fato a gente está tendo notícia marginal positiva que vem em linha com a nossa tese. Eu tive uma conversa outro dia com uma grande amiga gestora de muitos anos e ela fala o seguinte, olha, eu procuro todo dia o que pode estar errado. Exatamente. Eu tento desconstruir o meu case todo dia para ver se eu ainda continuo naquele papel. É isso aí. E aí, é o trabalho de conversar com o fornecedor, conversar com o cliente, conversar com concorrente, para de fato tentar descobrir onde a gente pode estar errado ou onde as coisas estão virando. A consistência, né? Não Exato. Relaxar e manter a disciplina de manter-se informado com relação àquela ação, àquela empresa. Eu vou citar um nome aqui que eu sei que é um grande amigo seu, o Fabio Savari, esteve aqui, do Itaú Asset, e ele chamava esses episódios de você tem um case e tal, e aí você não tem mais, saber sair e tal, ele falava devolver pra água. Você falou, cara, devolve pra água, daqui a pouco você pesca de novo. Isso mesmo. Queria lembrar o número do episódio, mas enfim, tá aqui no histórico, mas o Savari trouxe essa, devolver pra água. Tem que saber também a hora de devolver pra água, né? Vai lá, bora, obrigado. Tem cases ali que a gente fica 6 meses, 1 ano, e tem cases ali que a gente carregou 5, 6 anos, né? Alpargatas é um exemplo desse. Interessante. A gente pegou toda a virada da companhia, do novo management, a entrada da Itaúsa. Então, não tem uma regra, né? De fato, acompanhar a tese, ver se está se verificando, se os resultados eles estão vindo, entender a alocação de capital, entender como é que o management está pensando a estratégia da companhia e, de fato, ir ajustando na margem a exposição. Interessante. Caminhar aqui para o final, Fabi, para você aquecendo o quadro de medalhas do clube. Opa! Ranking cada vez mais disputadíssimo por todos os convidados que passam aqui no clube, mas é óbvio que a gente faz aqui e reforça o disclaimer que se trata de uma brincadeira, mas só para você ir treinando aí ou aquecendo para qual papel que você pega da Bolsa Brasileira. As regrinhas, papel de Bolsa Brasileira, já teve gente, não, pode ETF, pode Bolsa lá fora. Eu falei, cara, aí você vai me quebrar com todo mundo que participou daqui da brincadeira. Mas sei que a brincadeira é super ingrata, porque realmente o desafio profissional e excelência de um gestor é compor, é montar portfólio aqui, é uma ação para 3 meses, para acho que ficar realmente estressado aqui o caráter de brincadeira que a gente faz aqui, mas uma ação para os próximos 3 meses você brincar aqui no quadro de medalhas do clube. Antes disso, que a gente também é muito cobrado, Fabi, e a Fabi deu show na última recomendação de série que ela fez aqui no clube. Fabi recomendou... Foi uma das primeiras a assistir Top Gun e ela veio aqui na mesa central e falou, podem assistir. Eu tive a coragem, ela falou, membros do clube me escutem, podem assistir. Resultado,
recorde histórico de bilheteria da vida do Tom Cruise. Esse é o efeito de Fabiana Arana quando ela faz recomendação. Eu vou sair Hoje eu vou te poupar, Fabi. Hoje eu vou te poupar porque assim, tu não, hoje você já me poupa, acertou. senão eu vou falar Bridgerton, né? A série mais assistida do Netflix. Eu vou falar o que? Emily in Paris, entendeu? Hoje você me poupa. E pior não vou falar nada de mercado. Pior que... Cara, mas tem o seu valor também. Os membros do clube agradecem, até porque esse é o objetivo aqui, que a gente fala. Nossos gestores, por exemplo, né? Alguns momentos talvez não antagônicos, mas a gente vê muito gestor passando em palcos, fóruns, nosso CEO Conference, etc, né? A gente não vê ali um momento deu ruim, um momento, cara, vem aqui pra gente, compartilha com a gente um momento que você tropeçou, o que você aprendeu, então a gente traz esses momentos pro clube. E é muito usual também, entre o nosso meio, a gente sabe, é normal compartilhar livros, leituras, às vezes papers, pesquisas, a gente gosta às vezes olha, legal, mas aqui no clube vai até pra ser diferente, é aquele momento pra você mais relaxar, é série. Fabi fez história na vida do Tom Cruise, maior bilheteria depois que ela falou de Top Gun aqui. Qual a sua indicação de série, Rodrigo Santoro? Final de semana eu vou assistir o Tom Cruise. Não, você não assistiu. É porque você perdeu o episódio. Ele não assistiu o clube. Não. Porque o call da Fabi foi tão convincente que ela fez história, maior bilheteria dos filmes do Tom Cruise. Agora já tem o do Elvis, eu não vi o do Elvis ainda, mas eu assisto todos. Cara, o Jurassic Park eu não gostei muito, assim. Por isso foi um fracasso, Fabi. Impressionante. Ela é impressionante. Os calls dela, cara. Agora eu tô louca pra assistir Elvis. Eu gosto do artista, o filme deve estar bacana também. Mas falaram que ele tá dando um show. Pô, não deve estar. E tem o Tom Hanks no filme também, acho, né? Eu não vi. Mas não fala o final, não. Que... Não. Bom, eu faço essa brincadeira, filme baseado em vida real. Não falo o final, não, mas assim, você não sabe o que aconteceu com o cara, não. Assim, mas enfim. Dica de série pra gente terminar o clube e depois 4 medalhas. Filme, desculpa, de série, eu colocaria... Pode filme também, aquela coisa mais lazer. Eu gostei muito da série do Chernobyl, da HBO. Cara, essa é boa. Putz, é muito já ouvi bom, falar, não muito vi. bem feito. Cara, não lembro de falar. Já devem ter falado aqui, mas eu não lembro. Essa é boa, lembro, Daniel, cara. Acho que não falaram aqui. É que também já não é muito nova, né? Assim, foi de 2018, 19, talvez, exato. né? Não, mas é muito bem produzido. Espetacular. Né? Cara, exatamente. Você não viu, não, Fabi? A gente precisa assistir, Daniel, não vi. Essa é boa, cara. Precisamos. É muito boa. Fica Essa a dica, é boa. fica a dica. Essa é boa, mas eu acho que já teve um... memória já não é muito forte. Aí você vai caminhando pro episódio 39, mas acho que já teve um gestor que veio, falou, fez paralelos assim, de tomadas de decisão, mitigação de risco, que no caso ali foi o que não fazer, né? Mas porra, muito bem, muito Fica bem. Fica a dica, ótimo. Rodrigo Santoro deu show. E do seu irmão gêmeo, primo, de ter alguma recomendação? Acompanha o trabalho do Rodrigo Santoro ou não? Não acompanha tão bem, mas ele com certeza se deu bem, né? Pô, tá lá cara. fora, já faz um belo tempo, né? Engraçado, né? Se eu tivesse outro nome, talvez não iam lembrar tanto, né? Mas esse cara, por ele fez tanto sucesso... É porque vocês se parecem. Agora assim, ó, vou chamar a audiência. Se você tá ouvindo esse programa no Spotify, não perca a oportunidade de vir no YouTube e ver se você concorda comigo, ver se não parece. Eu acho que parece muito. Pode entrar no YouTube, canal da Exame Invest, aproveita e se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o seu like, bota aqui nos comentários se o Rodrigo Santoro de fato parece com o Rodrigo Santoro. Eu espero que vocês não tenham colocado nenhum filtro aí, porque senão... Rodrigo, agora pra terminar, cara, qual o papelzinho que você vai brincar aqui com a gente no quadro de medalhas do clube? Eneva. Que 3 isso? Meses, 3 meses. Exatamente, 3 meses. Gostei. Olha, eu gosto muito desses plot twists, porque o gestor vem aqui, aí fala 5 a 10 papéis da resenha. Vem no quadro de medalhas do clube, eu espero que assim, ele vai pegar um dos que ele falou, ele vai escolher, pegou aquele papel que não foi dito. Vai rapidamente o call de Eneva para os próximos 3 meses. Assim. Entra no mesmo case que a gente falou, né? Uma empresa que é bem gerida e que sabe alocar muito capital, com muita oportunidade de alocar capital. Então, a gente acredita aí que nos próximos 3 meses a gente vai ter alguns leilões aí de térmicas da Eletrobras e isso provavelmente vai ajudar o papel aí nesse curto período de tempo. Boa sorte no quadro de medalhas do clube. Registrado Eneva, Rodrigo Santoro, Head de renda variável da Bradesco Asset Management. Muito obrigado pela oportunidade, por presentear a gente aqui no 39º episódio do Clube da Exame Invest, cara. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Fica aqui um agradecimento à parceria, Nada. Tá, Rodrigo? Fabi, muito feliz em te ver cada vez mais presente aqui na mesa central do clube. Faço as palavras dos membros do clube. Muito obrigado pela presença e pela participação, eu Fabi. Eu que agradeço, de verdade, Daniel. É muito, muito bacana aqui essa troca. Gosto Seja mesmo. sempre muito bem-vinda. A todos, pessoal, um grande abraço. A gente se vê no episódio
40 na próxima semana. Um abraço. Bacana, 40.